Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio de hoje, vamos falar sobre nutrição e rins, da prevenção das nefropatias à atualidade no cuidado da doença renal crônica. Vamos lá? Olá, eu sou a Aline Aguiar e hoje no episódio 36 vou falar sobre nutrição e rins, da prevenção das nefropatias à atualidade no cuidado da doença renal crônica. Este episódio está sendo produzido com informações disponíveis na literatura, na Sociedade Brasileira de Nefrologia e com base no guideline publicado em setembro de 2020 pelo National Kidney Foundation, que padroniza e direciona a conduta nutricional para pessoas com doença renal crônica. Também referencio e parabenizo o grupo de alunos formado pelo Cosme Santos, Juliana Galantino, Emanuele Oliveira e Thaís Lopes, que são do curso de nutrição da UFJF e cursaram a disciplina de Dietoterapia 2 comigo, em ensino remoto emergencial, agora no primeiro semestre de 2021, e escreveram um texto para o blog Nutrição Translacional, ao qual coordeno. E exatamente esse texto é sobre a atualização deste guideline, havendo momentos nesse episódio que falarei partes deste texto. Então, caso se interessem em ler as informações desse podcast, estará em breve no site www.nuticiencia.blogspot.com. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 28 a 46% de indivíduos acima de 64 anos têm doença renal crônica. E no Brasil, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas têm a doença, com crescimento expressivo nos últimos 10 anos. Isso porque a doença renal crônica tem como causas principais a hipertensão arterial e diabetes, sendo uma das principais preocupações nos cuidados das doenças crônicas, a prevenção dos seus agravos, principalmente o desenvolvimento das nefropatias, com perda gradativa da função renal. Mas também há outras causas que podem levar à doença renal, como desidratação, sepse, cálculos renais, rim policístico, alterações genéticas e glomerulopatias. E o que devemos fazer para prevenir as doenças renais e manter seus rins funcionantes? Priorizar cuidados diários para manter um melhor estilo de vida. É o que sempre falamos e provável que você que nos ouve também já saiba, já tenha ouvido outros episódios aqui do Alimente. É necessário controlar seu peso corporal, manter uma alimentação saudável, controlar sua pressão arterial, monitorar anualmente sua função renal através de exames bioquímicos como ureia, creatinina, microalbuminúria e avaliar também níveis de colesterol total, triglicerídeos, além da glicemia de jejum, hemoglobina glicada para avaliar seu perfil glicêmico, principalmente após os 40 anos. E se você tem fatores de risco para doenças renais, principalmente também não fumar, beber moderadamente e fazer exercícios físicos. O nosso sistema urinário é constituído de 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. De forma bem simplista, o rim é responsável por filtrar o plasma, removendo as substâncias indesejáveis ingeridas pela pessoa ou produzidas pelo metabolismo corporal. Cada rim é formado por cerca de 1,3 milhões de néfrons, tendo diversas funções, Vamos lá. Relembrando, homeostase corporal, mantendo aí o equilíbrio do meio interno e o equilíbrio ácido-básico, mantendo o pH sanguíneo. Excretar as escórias nitrogenadas, que são produtos do metabolismo que possuem nitrogênio, como a ureia e creatinina. Através da ação do paratormônio, excretar fósforo e ativar a vitamina D. Também o rim controla a pressão arterial e a volemia, através da secreção do hormônio renina e da ação do sistema renina, angiotensina e aldosterona. E a aldosterona, o hormônio aldosterona no túbulo contorcido distal do néfron, promove a excreção de potássio e reabsorção de sódio, o que regula a reabsorção de água, e o ajuste da volemia. Ufa, Quanta função, quanta importância. E já ia esquecendo também, mais uma. Também secreta o hormônio eritropoetina, que estimula a medula a produzir as hemácias. Mesmo assim, é possível viver com um rim apenas, caso necessário. A perda da função renal deve ser monitorada através do cálculo da taxa de filtração glomerular.
e por alterações indicativas de mudança da função renal, como, por exemplo, a redução do volume urinário, da diurese, uma poliúria, que é uma pessoa que urina muitas vezes à noite, principalmente, urina com sangue ou com muita espuma, e dor lombar. Então, associando a taxa de filtração glomerular e esses sintomas, é possível avaliar a sua função renal. A taxa de filtração glomerular ela é estimada por uma equação desenvolvida também pela Colaboração de Epidemiologia de Doença Renal Crônica, CKD-EPI. No site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, www.sbn.org.br, busque por calculadoras nefrológicas. É possível calcular sua taxa de filtração glomerular por diversas fórmulas, como a proposta pelo CKD-EPI, da MDRD, que é uma medida estimada do ritmo de filtração glomerular, e a clássica fórmula, um pouco antiga, do Crocroff-Gault, que foi feita em 1976. O cálculo leva em consideração, dessas fórmulas mais recentes, mais novas, do MDRD, principalmente do CKD-EPI, elas levam em consideração sexo, idade, raça e os níveis de creatinina sérica. E por que a creatinina sérica, que é considerada para o cálculo da taxa de filtração glomerular, e não a ureia, que é uma outra escória nitrogenada excretada pelos rins? Porque a taxa de filtração glomerular ela é a medida da depuração de uma substância que é filtrada livremente pelos glomérulos e praticamente não sofre reabsorção ou secreção tubular, Ela fica inalterada praticamente ao passar no néfron. E por isso a creatinina atende esse parâmetro e comumente é usada como medida padrão para avaliação da função renal. Detectando a sua taxa de filtração glomerular, é possível saber o estágio da doença renal crônica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a fase não dialítica ou tratamento conservador compreenderá os estágios 2 a 5 da doença renal crônica, com taxa de filtração glomerular entre 90 e 15 ml por minuto. A doença renal crônica é classificada em estágios 0, 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5. E aí a gente considera do estágio 1 a 5, Vamos dizer assim, conforme o ritmo de filtração glomerular, proteinúria, albuminúria em 24 horas, ou relação albumina-creatinina urinária em amostra única. Os estágios 4 e 5 da doença renal crônica são os mais severos. Atenção que a perda da função renal é progressiva, irreversível e por isso que a detecção precoce auxilia na manutenção da sua função, evitando progredir rapidamente ao estágio 5 da doença renal, onde a taxa de filtração está menor do que 10 ml por minuto, sendo indicada alguma terapia renal substitutiva, como diálise, que compreende aí hemodiálise ou diálise peritoneal, até o transplante renal, que também é uma terapia substitutiva renal. Sabendo que tem doença renal crônica, o que fazer? Bem, o tratamento ideal da doença é baseado em 3 pilares de apoio. O primeiro, diagnóstico precoce da doença. O segundo, encaminhamento imediato para o tratamento nefrológico. E o terceiro, a implementação de medidas para preservar a função renal. O acompanhamento médico, como qualquer pessoa que tem doença crônica, nutricional e até também psicológico. Então, é um acompanhamento clínico que deve ser feito continuamente e, assim, é um acompanhamento a longo prazo. Para retardar a progressão da doença, o nutricionista é um profissional fundamental. Ele irá orientar a dieta, a alimentação e a ingestão correta de nutrientes, evitando acúmulo de metabólitos no sangue que vão intensificar a formação de escórias nitrogenadas, sintomas da acidose metabólica, uremia, hiperpotassemia ou hiperfosfatemia. Assim, o nutricionista o orientará para algumas mudanças na sua alimentação, priorizando evitar a rápida progressão da perda da função renal, manter equilíbrio do potássio e fósforo sanguíneos e manter a pressão arterial dentro do mais normal possível e o perfil glicêmico adequado. O cuidado nutricional será complexo, com algumas metas a atingir. Por isso é necessária a adesão individual e familiar, para que a pessoa com doença renal não se sinta excluída e ainda mais triste com tantas mudanças que acontecerão a partir do diagnóstico. A ideia inicial é que haverá muitas restrições, retirada de diversos alimentos, mas com atenção e interação multiprofissional e vínculo profissional-paciente, esse momento será gradativo e acolhedor.
primeiro precisaremos identificar o estágio da doença renal crônica que o indivíduo se encontra. E a conduta nutricional estará baseada no novo guideline, publicado em 2020, das diretrizes de prática clínica CADOC para a nutrição da doença renal crônica. Por que precisamos seguir um guideline? O que é um guideline, né? Um guideline é um consenso, é uma diretriz produzida por especialistas internacionais e internacionais e, no caso, em nutrição da doença renal crônica, que auxilia na produção de um documento padronizador e orientador com recomendações baseadas em evidências científicas, oriundas de revisões sistemáticas, meta-análises, que compilaram ensaios clínicos, estudos originais transversais, longitudinais, etc. Na atualização da diretriz de nutrição para adultos com doença renal crônica, ela foi publicada pela National Kidney Foundation, CADOC. E a diretriz de prática clínica CADOC para nutrição na doença renal crônica melhora a comunicação entre os profissionais e a população e facilita a análise em pesquisas e bancos de dados informatizados. A diretriz também recomenda a aplicação de triagem nutricional de rotina, principalmente na doença renal crônica, estágios 3 a 5 ou pós-transplante, e realização de avaliação nutricional antropométrica para identificar aqueles em risco de desnutrição energético-proteica. A avaliação antropométrica pode ser feita no mínimo 30 minutos ou mais após o final da sessão de hemodiálise também, em paciente dialítico. O IMC pode ser avaliado a cada 6 meses, que é o índice de massa corporal, nos estágios 1 a 3 e a cada 3 meses nos estágios de 4 a 5 e mensalmente na hemodiálise. Então, temos aqui na diretriz um roteiro em relação à avaliação do estado nutricional. Na DRC, no estágio 5, recomenda-se o uso da avaliação subjetiva global de 7 pontos para avaliar o estado nutricional. E o score de desnutrição e inflamação, o MIS, né, que é conhecido como MIS, está indicado na hemodiálise e pós-transplante. No Brasil, a diretriz clínica para o cuidado ao paciente com doença renal crônica, publicada em 2014 pelo Ministério da Saúde, recomenda que pessoas com doença renal crônica nos estágios 1 ao 3 mantenham um controle de comorbidades, parem de fumar e mudem o estilo de vida. A partir do estágio 4 ao 5, que recomenda-se nessa diretriz no Brasil, publicada no Ministério da Saúde, que recomenda o atendimento nutricional na equipe multiprofissional, só a partir do estágio 4, o que pode comprometer esse risco nutricional e prognóstico do paciente e até também minimizar a velocidade de perda da função renal, devido aí a recomendar o nutricionista numa fase mais avançada da doença. Isso dentro dos critérios, né, do SUS e do Ministério da Saúde. E o que mudou na atualização do Guideline 2020? As recomendações para pacientes com doença renal crônica e metabolicamente estáveis, elas ficaram da seguinte forma: calorias, 25 a 35 calorias por quilo por dia, proteína, 0,55 a 0,60 gramas por quilograma por dia, potássio, ajustar a ingestão para manter o conteúdo, né, o nível sérico, o cálcio, ajustar a ingestão entre 800 a 1000 miligramas, sódio, menos de 2,3 gramas por dia, fósforo, ajustar a ingestão conforme a recomendação e suplementação de folato, B12 ou complexo B, até mesmo para minimizar risco cardiovascular. Bem, aqui fazendo um comentário, né, em relação a esse novo guideline, ele aumenta um pouco a faixa de restrição proteica, né, de 0,55 a 0,60, ou também 0,28 a 0,43 gramas por quilo por dia associado com análogo de cetoácido, e também amplia a faixa calórica de 25 a 35 calorias por quilo. Fica mais flexível a recomendação do guideline, mesmo quando eles também falam para avaliar, ajustar a ingestão de potássio e fósforo de acordo com o exame bioquímico. O que antes existia no guideline anterior, que foi publicado em 2000 pelo mesmo NKF, e que tinha valores, né, de prescrição de potássio e também recomendava restringir potássio. Mas, como a gente vê na prática, é que às vezes não é necessário também fazer tanta restrição se o exame bioquímico está de acordo. Então é possível usar as frutas e os vegetais que contenham potássio e evitar com que essa restrição fique muito severa. Então o guideline ele ajustou para isso, né? Então sempre olhar o exame bioquímico, de
potássio e fósforo e ajustar essa recomendação, esse consumo, de acordo com os exames. Já a recomendação para pacientes com doença renal crônica em hemodiálise ou diálise peritoneal, as calorias ficaram as mesmas do paciente metabolicamente estável, né, no tratamento conservador, fica em torno de 25 a 35 calorias por quilo por dia, com base no estado nutricional. A proteína é recomendado de 1 a 1,2 gramas por quilo por dia para manter esse estado nutricional estável. E pacientes com diabetes, avaliar a ingestão para controle glicêmico. A proteína é um pouco maior no paciente em diálise porque ele perde aminoácidos na sessão de diálise. Então, é preciso consumir um pouquinho mais de proteína, ajustando aí a mudança caso o paciente evolua, né, do estágio 4 para o estágio 5, iniciando a diálise. Então, tem que mudar a conduta do tratamento conservador para o tratamento dialítico. Potássio, cálcio, fósforo, ajustar conforme exame bioquímico também. Não fala de restrição de líquido nesse momento. Então, o guideline não aborda sobre a ingestão de líquidos, mas sabemos que pacientes em hemodiálise, seguindo as diretrizes do CADOC de 2000, que é a nossa última referência, eles precisam de restrição da ingesta de líquidos para melhor controlar o ganho de peso interdialítico, né, entre os dias que eles não fazem diálise, sendo a recomendação de 500 ml mais a diurese residual. Grupos de pesquisa no Brasil e no mundo, com destaque aí ao grupo de pesquisa em nutrição renal, coordenado pela professora Denise Mafra, da Universidade Federal Fluminense, vem estudando o consumo de alimentos com compostos bioativos por pessoas com DRC, com doença renal crônica, tanto em tratamento conservador como em hemodiálise, e a ação desses compostos, desses alimentos, na diminuição da expressão de NF-κB, diminuindo a produção de citocinas pró-inflamatórias e influenciando a cascata da inflamação. Esses estudos são feitos com vários alimentos, como cúrcuma, vegetais crucíferos, alho, chocolate amargo, castanha do Brasil, dentre outros, né? Então, é uma linha de pesquisa aí bem interessante. Quem tiver interesse em se aprofundar pode pesquisar e consultar os trabalhos desse grupo. As pessoas com doença renal crônica devem ser acompanhadas e orientadas por uma equipe multidisciplinar, com aconselhamento e suporte sobre mudança de estilo de vida, avaliação nutricional, seguimento contínuo dos medicamentos prescritos, programa de educação sobre doença renal crônica e terapia substitutiva, orientações sobre as modalidades de tratamento, né, e entre outras condições. E ideal seria que esse profissional já atuasse a partir do diagnóstico da DRC e mais precocemente possível, promovendo educação alimentar nutricional, com base nas recomendações descritas, né, quantitativas que eu falei no Guideline 2020, porém mais flexíveis, sem esquecer o incentivo à alimentação saudável, priorizando alimentos in natura, seguindo o novo Guia Alimentar da População Brasileira, com orientações sobre o consumo de alimentos ultraprocessados, né, evitando esses alimentos, porque essas pessoas que vivem com doença renal crônica costumam ter o fósforo sérico aumentado, e alimentos ultraprocessados costumam contribuir com o excesso de sódio e fósforo e que são inadequados para esse consumo dentro de uma condição de doença renal crônica. Então, é muito importante que as pessoas que vivem com doença renal crônica, elas tenham um acompanhamento multiprofissional com o nutricionista o mais precoce possível, para que a alimentação seja mais tranquila possível, apesar de algumas restrições que a gente falou, mas que ela seja a mais adequada à sua cultura, ao seu hábito familiar, e que não seja um estresse a mais, né, para mais uma situação de preocupação que essa pessoa vai viver. É isso que eu quis trazer para vocês, né? Agradeço a atenção. Alimente nossa ideia, alimente nutrição e ciência. Bom, esse foi o episódio dessa semana. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não deixe de compartilhar no Instagram e nos marcar. Nós somos @alimente.nutricão e ciência. É isso, até a próxima semana. Muito obrigada por alimentar nossa ideia. Alimente, nutrição e ciência.